Semana que vem nós estaremos comemorando os 503 anos da Reforma Protestante do século XVI, 31 de outubro de 1517, tá? Quando o reformador alemão Martim Lutero fixou as 95 teses contra a Igreja de Roma, né? E toda aquela corrupção que a igreja estava envolvida, né? E eu gostaria, no vídeo de hoje, de elencar para os senhores algumas razões porque eu não sou um católico romano, tá bom? De antemão, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, divulgar o nosso canal, tá bom? Para que ele cresça um pouquinho mais. Meus irmãos, eu gostaria também de pedir desculpa para aqueles irmãos queridos que ainda estão enviando suas perguntas e dúvidas lá no nosso e-mail, pergunteaoph@gmail.com, onde nós estávamos respondendo todas as terças-feiras as perguntas, tá bom? Eu pretendo dar continuidade ainda a este quadro, tá bom? Mas o meu tempo tem sido muito corrido, uma porque também trabalho e outra porque eu estou aproveitando os fins de semana para me empenhar no meu livro que estou escrevendo, que com a ajuda de Deus, se Deus quiser, será lançado o ano que vem, tá bom? Então, eu aproveito, especialmente o sábado de manhã, para me concentrar na escrita do livro, em pesquisas, em consultas e assim por diante, tá bom? Então, eu não estou mais gravando e lançando 2 vídeos por semana, mas lançando apenas nos sábados, tá bom? E eu peço que vocês tenham paciência e me entendam, tá bom? Muito em breve a gente vai voltar ao nosso quadro, tá? Meus irmãos, por que eu não sou católico romano? Em primeiro lugar, eu anotei aqui alguns pontinhos para ser bem rápido esse vídeo, tá? Em primeiro lugar, eu não sou católico romano porque eu não creio que Pedro é o fundamento da igreja, tá bom? Os papistas, né, eles ensinam, creem, defendem que o apóstolo Pedro é o fundamento da igreja, com base no Evangelho de Jesus, segundo escreveu e narrou Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, que passarei a ler, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, Jesus está falando, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu não creio que a exegese romanista está coerente aqui. Eu não consigo identificar que Pedro, de fato, é o fundamento, é a pedra, né? Em primeiro lugar, porque o apóstolo Paulo diz que Cristo é o fundamento da igreja, e não Pedro. Escrevendo a carta aos Efésios, deixa eu conferir aqui, vamos ler bastante o texto bíblico. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso de número 20, diz o apóstolo Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Note, Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, que era, no século I, a pedra principal de uma construção. Logo, não é Pedro, logo, não é nenhum dos apóstolos, mas Cristo é a pedra. O apóstolo Pedro, também interessante, no livro de Atos, capítulo 4, ele trata dizendo que Jesus é a pedra. Note que é o próprio Pedro quem vai declarar. No verso de número 11, do capítulo 4 do livro de Atos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, tanto Paulo quanto Pedro ratificam que Jesus é a pedra. É interessante nós atentarmos, para esse texto, pois o verso de número 19 diz que Pedro teria as chaves do reino dos céus.
As chaves do reino dos céus, Pedro de fato recebeu na propagação do evangelho. Primeiro, foi ele quem abriu a porta do evangelho da graça aos judeus no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, pregando o evangelho. Depois, em Atos capítulo 8, Pedro também leva o evangelho aos samaritanos. E depois, no capítulo 10, ele leva o evangelho aos gentios, isto é, não judeus. Note que não foi Paulo quem primeiro levou o evangelho aos gentios. Tá? É claro que Paulo é o apóstolo dos gentios, conforme Atos 9, verso 15. Mas o primeiro quem levou a semente do evangelho ao mundo gentílico, o solo gentílico, foi o apóstolo Pedro, tá bom? Conforme Atos capítulo 10. Então Pedro recebe de fato as chaves do reino dos céus tão somente na promulgação do evangelho. Curiosamente, não somente Pedro recebe essas chaves, mas em algumas páginas, se virar aí uma ou duas páginas da sua Bíblia, no capítulo 18, verso de número 17, o texto diz assim: "E se não as escutar, dize-o à igreja, e também, se não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano." Mateus, capítulo 18, verso de número 17. E no verso de número 18 diz assim: "Em verdade vos digo." Jesus está falando para o grupo do colegial apostólico. "Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu." Percebe que as chaves foram outorgadas não somente a Pedro, aqui em Mateus capítulo 16, verso 19, mas o capítulo 18, versos 17 e 18, todo o grupo do colegial apostólico e a igreja de Jesus Cristo na terra recebeu as chaves para abrir e para fechar, tá bom? Agora, Pedro não é a pedra, Cristo que é. Pedro, ele recebeu as chaves do reino dos céus, mas não no sentido como ensinam os papistas, os romanistas, tá? E Pedro também não foi o primeiro papa, conforme sustenta a teologia romanista. Pedro não pode ter sido papa, ou o primeiro papa. Por quê? Porque em Mateus capítulo 8, verso 14, a Bíblia diz que Pedro era casado. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Os papas não têm esposas, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 5, o apóstolo Paulo fala também que nós temos o direito, se referindo ao grupo do colegial apostólico, em levar uma esposa. Obviamente porque Pedro, que era incluso também no grupo dos apóstolos, tinha uma mulher. Então Pedro não poderia ter sido o primeiro papa porque Pedro não era casado. Em segundo lugar, Pedro não poderia ter sido papa porque ele era pobre. Os papas não são pobres. Todos eles são muito ricos, né? Atos capítulo 3, verso de número 6, a Bíblia diz que Pedro era pobre quando ele falou para o coxo na Porta Formosa: "Eu não tenho prata nem ouro." Em terceiro lugar, Pedro não poderia ter sido papa porque ele era repreensível. Os papas não aceitam repreensão. Em Gálatas, capítulo 2, versos de números 11 ao 12, a Bíblia diz que Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, resistiu a Pedro na cara, toda aquela confusão lá entre o grupo dos judaizantes, dos gentios e tudo mais. Os senhores conhecem a história? E Paulo confrontou o apóstolo Pedro pela atitude imatura, pela frouxidão e omissão do apóstolo Pedro. Em quarto lugar, Pedro também não poderia ter sido o primeiro papa, porque ele não aceitava a adoração. Em Atos, capítulo 10, versos de números 44 ao 46, a Bíblia diz que Pedro não aceitou a adoração do gentil Cornélio. Os papas aceitam ser adorados, reverenciados e assim por diante. Portanto, Pedro não poderia ter sido o primeiro papa. É por isso que essa é uma das razões porque eu não sou um romanista. Mas Pedro também não poderia ter sido o primeiro papa,
porque ele nunca foi a Roma. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 16, do verso de número 3 até o 23, o apóstolo Paulo faz cerca de 36 saudações aos crentes que estavam em Roma, tá bom? E nenhuma dessas saudações são dirigidas ao apóstolo Pedro, ok? Curiosamente, Paulo também escreve as 4 cartas da prisão: a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. E nenhuma dessas cartas, e ele destaca, por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo, deixa eu conferir aqui, capítulo 3, verso 1, na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 17, na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 10, na carta a Filemon, verso de número 9, o apóstolo Paulo diz: eu estou escrevendo a carta da prisão em Roma, e nenhuma vez sequer ele menciona o apóstolo Pedro, obviamente porque Pedro não foi a Roma. Agora, é interessante atentarmos, porque Pedro também não poderia ter sido o primeiro papa, porque a palavra papa, o termo papa significa pai. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 23, verso de número 9, vocês não devem chamar ninguém de pai na terra. É claro que devemos interpretar as palavras de Jesus de modo coerente de acordo com o contexto. Jesus, em Mateus 23, ele estava confrontando a elite religiosa do seu tempo, isto é, os fariseus, tá? Que arrogavam títulos e amavam os títulos, amavam serem reconhecidos. Obviamente, Jesus não está confrontando aqui e refutando alguém que temos uma grande admiração, apreço e carinho e chamamos de pais no sentido de ser nosso mentor. Inclusive foi o patrístico Irineu de Lyon quem disse assim: todo aquele que recebe a instrução da boca de outrem é tido como seu filho, e quem o instruiu é tido como seu pai. Então, pai no sentido de um mentor, de um guia espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo, ele repete isso, né? Ele chama os coríntios de filhos na fé. Timóteo era considerado como seu filho na fé. Portanto, obviamente, Paulo era um pai espiritual, um guia espiritual para eles, né? Mas quando Jesus fala sobre vocês não devem chamar ninguém de pais na terra, nós devemos atentar que Jesus faz uso de uma linguagem hiperbólica, ou seja, um exagero. Porque se nós não devemos chamar ninguém de pais, então nem o nosso pai físico, o nosso pai terreno, pode ser chamado de pai. Então percebe? Se nós vamos interpretar dizendo que todo e qualquer tipo de pessoa não pode ser chamado de pais, então nem nosso pai, de fato, pode ser chamado de pai. Né? Afinal, pai é só Deus, né? Então, quando Jesus fala sobre vocês não devem chamar ninguém de pais, é porque ele sabia da intenção do coração dos fariseus, que amavam serem reconhecidos, que prezavam pelos títulos, por toda a pompa e assim por diante. É isso que vemos no Papa. Ama ser reconhecido. Todo aquele que ama ser reconhecido, que ama os títulos, olha, não me chama pelo meu nome, hein? Me chama de pastor. Primeiro vem o título, pastor. Primeiro vem reverendo fulano de tal, tá? Primeiro tem que vir os canudos universitários, os títulos acadêmicos. Primeiro eu tenho que ser chamado de o grande PhD em teologia, o doutor em divindade. Primeiro tem que ser reconhecido como o grande mestre, professor de exegese do Novo Testamento. Aí depois fala o meu nome. Isso é perigoso, é isso que Jesus confronta e refuta lá em Mateus 23, porque os fariseus amavam isso, tá? Então, o Papa adora ser reconhecido. Papa significa pai, e Jesus confronta exatamente isso, esses títulos, esse amor a ser reconhecido. Pedro não poderia ter sido o primeiro Papa, porque ele não se considerava e ele não amava títulos. Por exemplo, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso 1, apóstolo Pedro se chama simplesmente de apóstolo. Ainda na primeira carta, no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Pedro se chama de presbítero. E na sua segunda carta, capítulo 1, verso de número 1, ele se chama de um título, um termo,
que hoje em dia ninguém gosta de ser reconhecido como tal. Ele se chama de doulos. Tradução literalmente, escravo. Escravo de Jesus Cristo. Então Pedro não poderia ter sido o primeiro papa, porque ele se chama apóstolo, se chama presbítero e se chama escravo. Doulos. Tá bom? Agora, um outro pontinho que eu destaquei, por que eu não sou católico romano? Porque eu não equiparo, ou eu não coloco a tradição de uma igreja acima da palavra de Deus. Foi o que um autor de um certo livro, um padre de fato, no livro The Question Box, escreveu. Olha o que ele escreve. A Bíblia não é a única fonte de fé. Já começou bem, né? Como Lutero ensinou no século XVI. Porque sem a interpretação de um apostolado divino e infalível, separado da Bíblia, jamais poderemos saber com certeza quais são os livros que constituem as escrituras inspiradas, ou se as cópias que hoje possuímos concordam com os originais. A Bíblia em si mesma não é mais do que letra morta, esperando por um intérprete divino. Ela não está arranjada de forma sistemática, é obscura e de difícil entendimento, como São Pedro diz de certas passagens das cartas de Paulo, ele coloca as referências. Como ela é, está aberta à falsa interpretação. Além disso, certo número de verdades reveladas tem chegado a nós somente por meio da tradição divina. Caro padre, permita-me discordar de você. A Bíblia, ela não é um livro obscuro. A Bíblia, ela não necessita de um clero para que ela possa ser entendida. A Bíblia não é um livro de códigos misteriosos. Fizeram até um filme aí, né, que assisti há um tempo, O Código da Bíblia. Códigos secretos que precisam ser decifrados, mas somente por uma elite privilegiada. Isso é gnosticismo, meu caro padre. O gnosticismo que dizia que para se entender algo, ou para se chegar à salvação, era necessário atingir um conhecimento secreto. Deus não deixou o seu livro para os homens, homens totalmente limitados, com a mente obscurecida pelo pecado original. Deus não deixou o livro dele como que um livro misterioso para que pessoas totalmente ignorantes como eu, como o senhor, como qualquer um, não tivesse a capacidade de ler e entender o texto bíblico. Tá bom? A Bíblia é o livro de Deus totalmente inspirado, escrito na linguagem humana para que possamos entender e compreendê-la corretamente. Como se faz isso? Muito simples. Você não precisa do seu padre, você não precisa de um teólogo, você não precisa de um pastor. A reforma protestante é isso que diverge. É isso que diverge e diferencia o protestantismo do catolicismo romano. Porque a reforma do século XVI dizia todo crente, ou toda pessoa, melhor dizendo, tem a capacidade de ler o texto bíblico, entender e interpretar, usando regras de interpretação, lendo a Bíblia de maneira fria, não como um livro totalmente diferente de outros. Leia a Escritura como um livro comum. Você pega para ler o livro comum? Pega a Escritura como um livro comum, entendendo que há um contexto, entendendo a geografia, entendendo os costumes, entendendo a cultura, entendendo os destinatários. Não é difícil. A Bíblia é obscura, pelo amor de Deus. A Bíblia é o livro de Deus inspirado e ela é luz para clarificar a mente que é obscurecida pelo pecado. Não é a Escritura. Foi o que Agostinho disse nos séculos 4 e 5 depois de Cristo. Quando eu encontro um texto obscuro na Bíblia, o problema não está no texto, mas primeiro, o manuscrito está equivocado. Segundo, a tradução pode estar errada. E terceiro, e a mais provável de todas, dizia Agostinho, a minha interpretação está incoerente, incongruente, errada, equivocada, obscura. Depois Lutero veio no século XVI na mesma pegada que Agostinho, dizendo: o problema não está no texto sagrado. O problema está na mente obscurecida do homem. Percebe?
Então a Escritura é suficientemente clara, poderosa, clara como uma água, límpida, clara como um cristal, para iluminar você, para que você entenda e aplique a mensagem da mesma ao seu coração, mas ela também é poderosa o suficiente para fazer com que você seja condenado, para que a mensagem contida por trás das letras sagradas faça com que a sua mente seja ainda mais obscurecida do que já é. A reforma foi um contraste do século XVI para a igreja, por exemplo, a igreja medieval, a igreja que antecedeu o século XVI. O povo não tinha acesso à escritura. Por isso que veio os reformadores. Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia deveria estar na mão das pessoas leigas, na mão do povo. Tanto é que, quando desencadeou a reforma do século XVI, o povo começou a fluir. Até então, eles não tinham acesso à escritura, os sermões, mas onde havia um expoente do evangelho, um pregoeiro da palavra, nos campos, nas florestas, o povo afluía. Lutero conta que um belo dia ele estava ensinando a palavra numa igreja. A igreja estava superlotada, havia um palanque, e o palanque começou a meio que desmoronar devido a tantas pessoas que afluíam para ouvir a boa palavra de Deus, que estava sendo reformada naqueles dias. Então, é preciso dar a Bíblia para o povo e não tirar a Bíblia do povo. Eu também não sou católico romano. Sabe por quê? Porque eu não creio na doutrina do purgatório. A Igreja Católica Romana sempre ensinou a doutrina do purgatório, né? A Bíblia ensina tão somente a existência de um céu e de um inferno. Se purgatório existisse, o sangue de Jesus na cruz do Calvário seria completamente inútil e irrelevante. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso de número 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, não é o fogo do purgatório que tem mais poder para perdoar pecados do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os pecados. A graça de Deus é suficientemente poderosa para salvar pecadores. O que os católicos romanos chamam de purgatório, a Bíblia chama em Apocalipse 20 de Guiena, lago de fogo, onde serão lançados pecadores inveterados, pecadores promíscuos e assim por diante. Eu não creio na doutrina do purgatório, tá bom? Precisamos atentar para isso. Eu também não sou católico romano, porque eu não creio que os chamados livros apócrifos, que também são conhecidos como deuterocanônicos, ou seja, segundo cânone, que são um contraste dos protocanônicos, ou seja, aqueles livros inspirados que nós temos nas escrituras, que são em 66, que vieram antes dos deuterocanônicos ou dos apócrifos, que só foram inclusos ali e ratificados no Concílio de Trento, muito tarde, em 1547. Os apócrifos, podemos ler? É claro que podemos. Nós não podemos manipular as pessoas, dizer, você pode ler isso, você não pode ler isso, porque daí nós estaríamos entrando em contradição com o ensino de Paulo, quando ele disse em 1 Tessalonicenses 5:21, por exemplo, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Você deve. Você pode, para tirar alguma informação, como fonte de pesquisa, de consulta, inclusive Lutero, né? Lutero argumentou nesse sentido, olha, os apócrifos, eles não são inspirados, eles não podem ser equiparados com os 66 canônicos que nós temos, mas eles podem ser pesquisados, eles podem ser analisados, consultados, verificados. Há informações que podem ser úteis ao leitor, ao estudante da Bíblia, da teologia. Mas equipará-los com a revelação da Escritura,
com os protocanônicos, ou seja, com aqueles 66 inspirados que sempre foram vistos como inspirados e reconhecidos, daí os apócrifos ou deuterocanônicos não podem ser equiparados com eles. Isso é tão verdade, porque nem Jesus fez citação dos apócrifos, ok? E nós repudiamos como sendo inspirados porque eles foram escritos exatamente naquele período que nós chamamos dentro da teologia de período interbíblico, entre Malaquias ao Evangelho segundo Mateus, que, segundo os estudiosos, foram 4 séculos de silêncio profético. Deus se calou com o homem. E os livros apócrifos foram escritos nesse período. É por isso que não estão inclusos na Bíblia, que nós podemos chamar de a Bíblia protestante, né? Por quê? Porque não são inspirados. Deus se calou, eles foram escritos nesse tempo, então não foram escritos, ou não foram escritos sob inspiração de nenhum autor bíblico inspirado por Deus. Mas é interessante porque, primeiro, nem Jesus reconheceu os apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, escondido. Jesus não reconheceu os apócrifos como inspirados. Aliás, ele nem faz menção deles. Em Lucas 24:44, Jesus diz assim: se cumpriu o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, fica entendido, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento era dividido exatamente assim: leis, profetas e escritos. Tá bom? Que era todo o bojo, o corpo da escritura do Antigo Testamento. Lei, profetas, escritos. Só que Jesus fala lei, profetas e salmos. Por quê? Porque o livro dos salmos era visto pelos judeus como o livro mais citado, mais destacado, mais proeminente. Então eles costumeiramente citavam mais os salmos ao invés de escritos. Aí Jesus disse: se cumpriu o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele não faz menção nenhuma de nenhum livro apócrifo. De Tobias, de Macabeus, de Judite, nada. Segundo, nenhum apóstolo faz menção de um apócrifo. Ou pelo menos o vê como inspirado. Terceiro, autores seculares, como Flávio Joséfo, não reconhecia os apócrifos como sendo inspirados. Um outro grande autor, Filon de Alexandria, né? Os pais da igreja não viram os apócrifos como inspirados. Por exemplo, São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, em 405 d.C., a Bíblia, né, que foi traduzida em latim por São Jerônimo, famosíssima. São Jerônimo não os incluiu na chamada Vulgata Latina, porque, obviamente, ele também entendia que eles não eram inspirados. Os reformadores do século XVI não reconheceram a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, a supremacia dos livros apócrifos. E nós, semelhantemente, não devemos vê-los como sendo inspirados. Tá bom? Então precisamos atentar para isso. Os 66 que nós temos na Escritura, nós podemos confiar seguramente, cegamente, que eles são isentos de erros, de equívocos, porque para os 66 livros serem aprovados, para entrarem no chamado cânon bíblico, eles deveriam de passar pelos 3 testes. Eles passaram por 3 testes na igreja, em seus primeiros séculos, quando foram organizados. Primeiro, eles deveriam de passar pelo teste apostólico, ou seja, eles deveriam de ter sido escritos pelos apóstolos. É escrito pelo apóstolo, então é bíblico, é inspirado. Segundo, ele também deveria de ser católico, no sentido de ser reconhecido pelas igrejas, de um modo geral, da época. Terceiro, ele deveria de ser ortodoxo. Não pode haver erro, equívoco, deturpação. Então, todos os 66 que nós temos hoje, na chamada Bíblia protestante, do Gênesis ao Apocalipse, eles são inspirados porque eles foram aprovados e passaram pelos 3 testes, tanto apostólico, quanto católico, quanto ortodoxo. Tá bom?
Ah, mas a escritura tem erros, tem equívocos. Blasfêmia. Me apresente um erro e um equívoco. Foi uma vez eu conversando com um rapaz, na época que eu trabalhava em uma outra empresa, ele disse, a Bíblia está cheia de erros, equívocos e contradições. Há paradoxos. Eu perguntei para ele, me diga apenas um erro, um equívoco da Bíblia. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Olha, eu vou pesquisar no YouTube. Percebe? Então a escritura é divinamente inspirada. Os judeus do Antigo Testamento, vocês sabiam que quando eles estavam escrevendo o nome de Deus, eles tinham tanto respeito por ele que eles paravam a escrita e tinham que passar por um processo de purificação. Tomavam banho, lavavam, purificavam suas vestes. E quando uma pessoa de muito destaque, por exemplo, um rei entrava na tenda ou em qualquer lugar onde ele estava escrevendo, ele parava. Ele não parava a escrita. Ele continuava, terminava o nome de Deus, não se levantava para cumprimentar o rei, devido ao respeito que ele tinha pelo nome de Deus. Inclusive, Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, ele menciona que um judeu, um escriba, por exemplo, que eram os copistas intérpretes das Sagradas Escrituras e das leis de Israel, eles tinham um respeito tão grande ao escrever, ao copiar o texto da Escritura do Antigo Testamento, que eles prefeririam morrer 1000 vezes ao invés de alterar, acrescentar ou tirar alguma coisa da escritura do Antigo Testamento. E quando o manuscrito estava pronto, revisado, completo, se porventura eles tropeçassem e deixassem o manuscrito cair, eles queimavam aqueles manuscritos, Joséfo menciona, queimavam todos eles e empregavam uma série de jejuns e lamentos com medo de Deus destruir a terra novamente e trazer juízo. O respeito que eles tinham pela Escritura. Não há erros, não há equívocos. Eu destaquei outros pontinhos porque eu não sou católico romano, mas devido ao tempo, já estamos aí com mais de 30 minutos, eu acho por bem pararmos por aqui, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? Abraço.